Vamos dar prosseguimento. Será realizada agora a roda de leitura, coordenada pelo Dr. Everaldo Carvalho, instrutor de formação e capacitação de servidores penitenciários, com participação dos reeducandos da colônia penal Lafayette Coutinho. O Dr. Everaldo Carvalho é mestre em Educação pela UNEB, especialista em História e Cultura Afro-Brasileira e especialista em Gestão de Segurança Pública, ex-diretor de unidades prisionais da SEAP Bahia. Atualmente é instrutor de formação e capacitação de servidores penitenciários. Dr. Everaldo, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, agradecer à doutora Ali Rezende pelo Tribunal de Justiça, pelo convite, a grande arquiteta e articuladora desse evento aqui hoje, e, em seguida, saudar a todos da plateia, em especial a equipe da SEAP, né? Diretores, policiais penais e todos esses que estão aí envolvidos nesse projeto de remissão pela leitura e levando a reintegração social para os nossos apenados. Inicialmente, é interessante contextualizar como é que se dá esse projeto de remissão pela leitura na Lafayette Coutinho. O nosso diretor, doutor Luiz Alberto Bonfim Souza, ele me intimou para fazer um projeto de remissão pela leitura na Lafayette Coutinho. Muito embora já haja projetos pioneiros na SEAP, como Itabuna, doutor Maldonado, aqui foi dito aí para a nossa promotora que já funciona, tem outras ideias já sendo realizadas nas unidades, mas na Lafayette Coutinho nós montamos um projeto com a anuência do nosso superintendente, doutor Bacilde, do nosso secretário, e quando a gente montou o projeto, com toda a equipe do nosso diretor, estamos ali a Gervância, o nosso coordenador laborativo, o senhor Marcos, a gente tinha o objetivo de apresentar para o juiz de execução penal, doutor Almir. Levando ao nosso juiz de execução penal, ele acolheu e fez algumas observações do ponto de vista da lisura do projeto no que tange o que se pede à legislação. Acolhemos essas questões relacionadas à lisura e o desafio, em seguida, era aplicar o projeto. Tá? Vamos imaginar que um projeto de remissão pela leitura, ele envolve uma articulação grande com todos os setores da unidade prisional, porque é uma rotina nova e o presídio trabalha com rotina. E quando você traz um projeto novo para adaptar a rotina, isso vai ter choque. Então, montar o projeto é uma coisa, você colocar em funcionalidade é outra, e a manutenção dessa nova rotina para que se aplique um projeto com uma roda de leitura é algo também que nós tínhamos esse desafio. Além disso, é bom deixar claro que nós estamos falando não de educação formal, estamos falando de educação informal, tá? Porque vamos pensar que a remissão ela vem com a LEP em 1984, então nós já temos um histórico de remissão pelo trabalho secular. A remissão pelo estudo formal é novidade no século XX. E a remissão pelo estudo é algo muito mais novo, que ainda estamos nos adaptando a colocar isso em funcionamento. Por que eu estou falando isso antes de começarmos aqui uma roda de leitura? Para dizer que, se a remissão pela leitura tem o caráter da informalidade da educação, e a remissão pelo estudo ela é bem formal, do ponto de vista de você pegar eixos formativos que nós estamos falando, que na área prisional, a educação de jovens e adultos, todo encaixotado nos eixos formativos, a educação, a remissão pela leitura atinge não só aquele que está efetivamente em sala de aula. O objetivo maior é sair de sala de aula e atingir todos aqueles que não estão no mesmo nível educacional e possam ser contemplados com a ideia da universalização da educação. Então, acho que o boom da remissão pela leitura é você ter essa possibilidade
de trabalhar com a universalização da educação para além dos marcos da sala de aula. Então, todo o esforço nosso é exatamente dizer aquele preso que no jargão penitenciário é o fariseu, é o couro de rato, que não tem acesso a chegar ao portão e pedir um recurso, ele possa, pelo livro, conseguir chegar a uma possibilidade de transportar os muros da prisão, a viagem do livro, tá certo? E, enquanto prática, ele terá também a possibilidade da remissão pela leitura. Dito isso, a gente vai passar para que os nossos reeducandos, nossos leitores, possam falar quem são eles, do ponto de vista do nome e o tempo que eles estão inseridos no processo de remissão para a leitura, né? Cada um ingressou em um momento específico. Estão falando de um projeto que já estamos com mais de um ano, né? Um ano de funcionamento na Lafayette Coutinho, e cada dia que nós colocamos o projeto para funcionar, aprendemos um pouco mais, tá certo? E lembrando também, estamos falando não mais de resenha, estamos falando de relatório de leitura. Então, um caráter acadêmico, um caráter mais formal, não é essa a intenção. A intenção inicial do nosso projeto é que todos tenham gosto pelo livro e, a partir do momento que começa a trilhar por esse caminho da leitura, eles vão aprimorando com o tempo, tá, a ideia de fazer uma redação a melhor dos sonhos, né? E depois fazer um Enem e ter uma nota máxima, que seria o que nós almejamos. Mas a ideia inicial é que eles possam se colocar agora para iniciarmos um bate-papo sobre o livro que eles estão lendo, que é Vidas Secas. Ok? Vamos ver se a gente consegue fazer uma rodada de apresentação. O nome e o tempo que você está no projeto. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Cláudio Pedro da Silva Filho, e na leitura eu já tenho um ano. Mais perto? Pronto. E eu me identifico bastante, acho interessante, porque a gente acaba aprendendo muito, não só com palavras, né? Mas, em si, as histórias que eles relatam, né? Ainda mais Graciliano Ramos, nesse livro aqui, relata muito sobre um pouco da gente. Ele passa por uma fase aqui que é um pouco que a gente convive lá dentro, né? Então, eu estou nervoso, estou com vergonha, que isso isso aqui é uma grande vitória para mim, porque eu sou muito vergonhoso, eu não gosto muito disso, né? Já fui de escola também, eu não gostava muito, sempre fugia. Então, eu estou tentando superar essa vergonha. Boa tarde, meu nome é Neilton da Silva Vieira, já estou fazendo aqui já com um ano esse livro. Eu achei muito interessante esse livro, porque eu sou também do interior da roça, que nem o que o escritor escreve do rapaz, sabe? Parece muito comigo esse rapaz que o escritor está escrevendo. Eu também não sou muito conhecedor das palavras, sabe? Mas graças ao livro estou começando a aprender a ler. Graças a Deus, e a esse livro e a Bíblia Sagrada. Amém? Boa tarde, meu nome é Marion. Eu vejo neste livro aqui, neste projeto, a oportunidade de poder conseguir remir as penas dentro da cadeia onde eu me encontro, dentro da colônia penal. Eu encontrei uma oportunidade de diminuir a pena que foi imposta sobre mim, mesmo sendo um inocente no crime que eu estou pagando, porque muitas das vezes o detento fala que não cometeu crime, mas nem todos acreditam. Aí ele tem que provar que realmente é inocente. Então, através deste livro que eu venho lendo, Vidas Secas, eu consigo enxergar aqui a possibilidade de poder voltar a viver no meio da sociedade, se eu me esforçar a cada dia e ler um livro que pode ser pego por mês, que diminui a 4 dias de pena por mês, eu acredito que com isso eu vou ser mais feliz futuramente, porque eu não baixei a cabeça, mesmo sofrendo a injustiça, pelas coisas que estão acontecendo. Eu preferi erguer a minha cabeça
e continuar lutando para sobreviver. O livro fala de Fabiano, que tem uma família que está vivendo numa seca, passando por dificuldade, sofrendo e tentando sair daquele lugar para sobreviver junto com a sua família. Então, ele consegue chegar a um certo local, que é uma fazenda, mas na beira do caminho eles passam muitas necessidades, vêm sofrendo por causa da seca e da fome, da sede, né? Então, tem a cachorra também, que é uma cachorra que a família tem, a cachorra-baleia, tem um papagaio também, essa família, tudo isso fala nesse livro, Vidas Secas. Então, eu me identifiquei muito com o Fabiano, porque eu também não tive estudo, eu estudei até a 3ª série do estudo fundamental, está entendendo? Então, ele era um homem que não sabia falar, não sabia se expressar, não sabia nem conversar com as pessoas, mas mesmo assim ele lutou para sobreviver naquela situação que ele estava passando. Ele não baixou a cabeça porque ele viu que a vida da sua família dependia também dele, para tentar fazer com que eles chegassem a um local onde fosse melhor para tentar sobreviver. Então eles conseguiram chegar a uma certa fazenda e conseguiu ali uma oportunidade de ter uma vida melhor. Quando estavam melhorando de vida, que ele foi em uma certa cidade comprar um alimento, ali é a parte onde eu me identifico com ele, que ele passou sofrendo uma injustiça. Ele foi parar na delegacia mesmo não fazendo nada, porque simplesmente saiu para comprar um alimento e foi acusado de ter saído do recinto sem se despedir daquelas pessoas que se encontravam ali, que na verdade as pessoas queriam se aproveitar dele, que era um policial. Então ele saiu dali por ser matuto, ignorante, não saber se expressar, ele acabou o quê? Indo parar na delegacia. Então, essa história aqui eu consigo me identificar com o Fabiano pelas situações que ele passou, ele lutou, resistiu às dificuldades, e é o mesmo que eu venho tentando fazer hoje em dia, enfrentar as dificuldades do dia a dia, passando por cima dos obstáculos que aparecem na nossa frente, colocando Deus acima de tudo, porque Ele é dono de todas as coisas. Eu acredito que quando Deus está do nosso lado e nós não somos culpados dos atos que nós cometemos, a verdadeira justiça aparece. Independente do tempo que ela vá aparecer, o importante é estar do lado de Deus fazendo o que é certo. E quanto mais nós buscarmos a Deus e se esforçarmos para melhorar, não baixar a cabeça, mais rápido a vitória vai vir. Com isso, eu agradeço a minha rica e poderosa oportunidade. Muito bom. Uma coisa eu tenho para vocês dois. Vou voltar para Cláudio. Agora eu vou voltar para Cláudio, que estava um pouco nervoso. O que é ser retirante? Eles eram retirantes? O que é isso? Retirante é um povo que eles procuram lugar melhores, entendeu? É tipo como se fosse um forasteiro. E no caso da família, foi o que mesmo que fez com que eles quisessem sair de lá? A seca. Eles sofriam muito com o sertão, então eles queriam uma melhoria, né? O livro, ele relata o começo, ele relata em 13 capítulos, né? 13 capítulos, né? Ele é diferenciado, você pode começar a ler do começo, pode ler do fim, pode ler do meio. Você sabia que ele, quando escreveu esse livro, ele apenas criou histórias soltas. Sim, e a montagem foi depois. Porque ele fala de cada um, né? Ele específico no livro, ele fala a vida de cada um, a história de cada um, né? Não só de Fabiano, mas da senhora Vitória, do menino mais novo, do menino mais velho, do soldado, e assim vai. Então, ele sempre queria melhoria, né? Então ele levava a família para tentar uma melhora, se aventurava, igual ele achou a fazenda, se aprumilou. Quando ele achou a fazenda, ele achou que tinha tudo, que ia ser um vaqueiro e tal, só que não foi bem assim. Você sabe o porquê, agora lá de cá, o que esse escritor se aproxima de vocês? Vocês sabiam que ele tem um elemento que se aproxima de vocês? Vocês não sabem disso. Ele também foi preso. Ele foi preso em 1900. Sabia disso? Sei sim. Fale aí. Me chamo Jairo Silva de Oliveira, já tenho 1 ano também lendo.
Esse livro eu me identifico nele porque ele conta a história de cada indivíduo. Ele é retirante, sai da sua localidade em busca de melhorias, entendeu? E acaba encontrando mais dificuldade com o decorrer do tempo. Com isso, ele vai aprendendo, lutando com a vida, com o seu suor, a se desvencilhar, se desviar de cada obstáculo, entendeu? E a prisão eu acabo me identificando com ele. E me parei na história da cachorra-baleia, que ele conta, ele narra a história como ele se passa como um indivíduo. Ele sente as dores, entendeu? Os maus-estar, tudo que aquela cachorra passa, ele sente, entendeu? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Jacques, quer falar alguma coisa? Me chamo Jackson, evangelista dos Santos. Estou há 6 anos já no sistema, pagando pelos meus atos. E, desde o começo da minha pena, eu venho procurando sempre estar me ressocializando, participando de cursos, né? Escola, leitura, né? Que é um incentivo para nós também ter a remissão, né? Pela leitura. É um prêmio, né, que a gente tem devido à leitura. E muito gratificante, né, o incentivo de todos que se unem, né, pensando no nosso melhor, em a gente se reentregar à sociedade. Muito gratificante para mim isso. Me fale uma coisa, no caso desse livro, a condição dessa família, vocês lembram quando passou isso? O tempo, mais ou menos, o ano? Vocês sabem quando começou esse processo da família a fazer essa saída do local delas, da zona rural, e vieram para onde? Para a zona urbana, não é isso? Zona rural para a zona urbana. Nesse período você tinha a saída do pessoal da zona rural por conta da falta de oportunidade e veio para cá. Isso tem alguma relação com a história de alguém que vocês conheçam? Como é que vocês viram isso no livro? Eu, na verdade, sou de Itacaré. Eu tenho isso, como eu tive que sair de Itacaré para vir para Salvador procurar novas oportunidades. Acabei que fiz coisas erradas e estou aqui cumprindo e pagando meus erros, né? Você está virando a página. Isso, virando a página. Lá de cá. Bom, eu posso comparar a vida das pessoas. Eu sou nascido e criado aqui na capital, mas por causa da violência que tem dentro da capital, eu preferi morar no interior. Hoje eu moro numa cidade jacobina, Serrolândia, que é município de Jacobina. E lá na cidade tem aqueles povoadozinhos onde nós vemos as pessoas que se comparam à vida também de Fabiano. Aquelas pessoas passam por muita dificuldade, também passam fome e também enfrentam a seca. Então, nós podemos ver muitas pessoas que acabam se retirando dali por causa da situação que estão vivendo ali. Falta de emprego, sem condições nenhuma de poder sobreviver naquele lugar. Então, eu consigo ver muitas famílias que eu conheço lá, vindo para a capital, ou indo para São Paulo, ou para Rio de Janeiro, para procurar um meio de vida melhor, para poder sustentar as famílias que ainda ficaram lá, que nem todos podem sair. É a minoria que pode sair justamente por causa do valor da passagem que eles enfrentam para ter que pagar. Então, eles saem daquele local para tentar encontrar um meio de vida melhor, para depois tentar sustentar a sua família. De lá para cá, está mandando o sustento da família para poder manter a família viva. Agradeço a oportunidade. Muito bom. Me diga uma coisa, o livro fala de um sonho. Quem lembra do sonho da cachorra? O sonho da cachorra é morrer acordado numa cidade cheia de preá. De quê? Preá. E por que a família gostou disso? Porque era um sonho, tipo, ela queria se manter. A busca da cachorra era alimento. Como uma família saiu em busca de melhoria, não só de alimento, mas condições de vida melhor, água potável, alimento, vestimento, que ele sonhava com a saia bordada para assim a moça, a cachorra comendo os preá, os filhos estudando, queria uma educação melhor para os filhos, não queria que os filhos fossem matuto, igual a ele, ignorante, porém com bom coração. Será que eles encontraram isso aqui? Uma cidade grande? Acharam não.
E o último capítulo? empatia. Me fale do último capítulo. Tem nome o último capítulo? Me fale da fuga. A fuga. É algo que vocês conhecem bem. De ouvir falar, pelo menos. Me fale aí. Bora, Cláudio. Rapaz. Eu tenho vergonha. A fuga é onde ele resolve, né, depois de ser, como é que fala assim, depois de terem tirado proveito deles, né, como o patrão, ele sofre injustiça quando ele é preso, né, pelo soldado, e aí depois de cansar de muito sofrimento, ele resolve fugir novamente, né, em busca de melhoria, em busca de uma vida digna novamente, né? Um refugiado faz a mesma coisa, né? Quando o bicho está pegando, ele precisa sair dali para buscar melhorias. Então, eles são refugiados. Qual é a diferença? O retirante é aquele que sai da sua localidade em busca de melhoria e o refugiado é aquele que precisa sair de imediato devido a algumas circunstâncias que venham contra a vida dele ou dos familiares. Excelente. Então, esse refugiado pode ser questão de guerra. Pode ser, cara. No caso dele, qual foi a questão? Climático. Perfeito. Quem complementa? A fuga surgiu por causa de, rapaz, ele está morando ali já na fazenda há um bom tempo, que ele tinha acabado de chegar numa seca, quando estava aquela fazenda ali. Então, logo depois de um tempo que ele viveu, veio outra seca. Então, ele pôde ver que a mesma situação ia voltar a acontecer que já tinha acontecido antes. Ele viu que ele fez de tudo para tentar se manter naquele lugar com a sua família, lutou, se esforçou, mas quando viu que não tinha mais jeito, ele teve que se retirar dali com a sua família para tentar sobreviver de qualquer forma. E acabou fugindo dali, daquela fazenda, onde ele viveu um bom tempo. Não é? É isso que eu tenho para falar. Pronto, vamos fechando o nosso processo. Agora eu tenho algumas perguntas. Aqui, alguns já leram esse livro já há bastante tempo, né? Quem leu esse livro por agora? Quem leu por agora? Cláudio, quem mais? E que já tinha lido lá atrás? Os dois. Então, cada um tem um nível de aproximação com esse trabalho. Se fosse para fazer agora a resenha, não, o resumo de vocês, qual era o personagem que vocês mais se identificaram? Começando com Jackson. Personagem com mais eu me identifiquei. O que você mais achou que era o vilão? E aquele que você acha que você se identificou com ele? Que eu me identifiquei, assim, com o próprio Fabiano, né? Que, como nos tempos atrás, no tempo da seca que ele viveu, assim, hoje também, não só eu, como outras pessoas, vivem também em tempos de dificuldade, procurando melhorias, né? E eu me identifiquei muito com ele, com o Fabiano, né? Que ele luta pela família dele, em busca de melhorias. E quem é o vilão da história? Se há vilão nessa história? O vilão da história é o clima, o tempo e o soldado amarelo. É o vilão, o grande vilão da história. E tem é herói? O clima. E tem herói? O herói tem, baleia. Baleia, para mim, é o herói do livro. Cachorra-baleia. A cachorra-baleia. Cláudio, o que é que você me diz? O que eu mais me identifiquei no livro foi o com o Fabiano, porque ele nunca perdeu a fé e a esperança de conseguir uma coisa melhor, não para ele, mas para a família dele, né? Ele sempre correu atrás, sempre foi. Embora no filme tem muitas vezes que ele perde um pouco da fé, né, da esperança, mas identifica muito com a gente, porque não só comigo, mas com quem está aqui, quem ficou lá para trás, né? Nossos companheiros ficaram lá, a esperança, porque se você não tem esperança, você não tem nada. Eu já tenho 10 anos preso. 10 anos. Então, a minha base foi minha família.
Então, minha família sempre me deu força para eu ter a esperança de eu conseguir uma coisa melhor. Né? Muito bem. Esperança, fé, perseverança e caminho reto. Quem mais se posiciona? Na fila. Eu me identifiquei com o Fabiano, porque o Fabiano, além de ser ignorante, sabe, assim, na minha base, que eu também era ignorante, sabe, mas graças ao livro estou aprendendo a ser uma pessoa mais comportada, né, mais sabida, né, que nem Fabiano. Você viu que ele lá, ainda quase perde a fé, veio em pensamento deixar o filho para morrer no deserto, lá na lagoa, né. Aí quando ele pensa em deixar o filho, ele olha para o céu, vê o voo negro dos urubu. Aí ele pega, volta e pega o filho e joga nas costas. Aí eu me identifico com isso, né? Na ignorância, ele quase deixa o filho dele lá, mas depois ele veio e jogou o filho nas costas. Viu que era um anjinho, né? Não podia fazer aquilo por causa da ignorância. Você mesmo. Eu me identifico também com o Fabiano, acho que todos nós, né? Por causa da situação dele que ele estava vivendo no momento, e todos nós passamos por dificuldades no nosso dia a dia. Todos nós enfrentamos lutas, passamos pelos espinhos, muitas coisas acontecem no dia a dia e todas inesperadas, acontece do nada. Então, eu acredito que por ele ter lutado, ele conseguiu sobreviver àquela situação. Quando eu estava lendo o livro, que eu vi que ele estava passando pelaquela dificuldade de sofrer aquela injustiça, eu, na verdade, fiquei sentido, eu me comovi com aquilo ali, porque eu me identifiquei com aquele momento dele. Eu logo me lembrei também do que tinha acontecido comigo. Aí eu falei, como o Fabiano vem lutando aqui nesse livro que eu estou lendo e vem sobrevivendo, isso está me dando mais força ainda para eu poder também sobreviver pelas coisas que eu venho passando hoje em dia. Quando nós pegamos um livro desse para ler, esse livro acaba abrindo a nossa mente, nos dando mais entendimento, apesar de não sermos escolarizados, não ter muita inteligência, né, de escolaridade, mas se você pega um livro, pelo menos em saber ler, ele acaba abrindo mais o seu entendimento. Então, isso desperta também o interesse de você avançar, de não recuar, de não baixar a cabeça, mas continuar lutando. Então, a minha identificação com ele foi essa, de ser forte, resistir, porque na Bíblia está escrito que no mundo tereis aflições, mas é para que nós todos tenham bom ânimo. Então, Jesus Cristo já vinha falando das dificuldades que nós íamos passar e mandou que todos tivessem ânimo, mesmo passando por isso. O próprio Jesus foi chicoteado, preso e morto. Então, quem somos nós, que somos todos pecadores, para não passar pela mesma situação que ele passou? Na verdade, uma situação bem menor do que a que ele passou, porque ele não veio ao mundo e cometeu nenhum pecado. E nós já somos pecadores, já nascemos no pecado. Jesus Cristo pagou pelo pecado de cada um de nós. Com isso, eu mantenho a minha fé viva, minha cabeça erguida e acreditando que a verdadeira justiça de Deus vai acontecer num dia que eu estiver aguardando, sem menos esperar. Isso vai acontecer em minha vida, em nome de Jesus. Ok. Eu quero que vocês saibam que, nesse momento, vocês, simbolicamente, estão fazendo algo muito bom, que é sendo uma representação para que esse esforço em conjunto do Tribunal de Justiça, da Corregedoria de Justiça, dos diretores de presídios, do Poder Judiciário, do Poder Executivo, para que a gente consiga efetivamente levar a ideia da remissão pela leitura para todas as unidades prisionais do Estado da Bahia. E aqui agora vocês mostraram que leram o livro, né, e que o livro passou uma mensagem e vocês incorporaram já essa ideia de reintegração social pela leitura. Ok? Para mim está de bom tamanho.
Agradecemos, então. Nosso muito obrigado.